Os zumbis hoje fazem parte da cultura pop. The Walking Dead, Call of Duty, Red Dead Redemption, Undead Nightmare, The Last of Us, Snation, Resident Evil. São inúmeros os jogos, filmes e séries com mortos-vivos. Zumbis realmente mexem com o imaginário humano. O mais bizarro é que na vida real existem alguns casos semelhantes a zumbis, e tecnicamente podemos de fato chamar de zumbificação. Imagine que você está andando pela natureza quando pisa sob esporos de um fungo que controla mentes e esse esporo adere ao seu corpo. Agora, você tem um parasita de estimação. Isso pode parecer de outro mundo, mas não é algo tão distante. O gênero Fungiope Cordyceps, com destaque para a espécie mais famosa, Unilateralis, zumbifica formigas carpinteiras. No entanto, de início, tudo continua normalmente. A formiga segue sua vida de formiga, coletando folhas para cultivar seus fungos de alimento, construindo seus formigueiros. O jogo passa a mudar quando o fungo atinge metade da massa corporal da formiga. Então, a partir daí, o fungo assume o controle. Em um belo dia o fungo obriga a formiga a escalar uma planta, prender sua mandíbula a uma folha e então sua cabeça explode, espalhando os esporos do fungo para pegar novas vítimas. A vítima da vez são inocentes aranhas tropicais. O culpado: vespas. Em 2018, pesquisadores canadenses publicaram na revista Ecological Entomology a descrição do fenômeno. Os pesquisadores fizeram a descoberta quando Fernandes Fournier estava analisando no Equador parasitas da aranha Animus eximius, quando notou um comportamento estranho. Esse tipo de aranha é bastante social. Mas algumas se afastavam de seu grupo e construíam casulos, ao invés de construir teias. Quando os pesquisadores olharam o que havia no casulo, encontraram larvas de Vespas atipota. Uma vespa adulta deposita seus ovos na aranha Animus eximius. A larva, então, cresce no interior da aranha enquanto a parasita. Quando a larva chega a um determinado tamanho, toma controle da aranha e a faz construir o casulo. A larva, então, se alimenta da aranha e entra em seu casulo para terminar de se transformar em uma vespa. Ainda invisível a olho nu, mas muito maior que outros vírus, o pitovírus sibericum foi encontrado congelado na Sibéria, na Rússia. A descoberta foi publicada na Proceedings da National Academy of Sciences. O vírus, extremamente complexo geneticamente, pode ser revivido, e os cientistas conseguiram fazê-lo infectar uma célula de ameba. Ele não pôde infectar células humanas. No entanto, os cientistas alertam para os riscos do aquecimento global. O descongelamento do permafrost siberiano pode libertar outros vírus perigosos. Uma verdadeira caixa de Pandora. Dessa vez não é Plants vs Zombies, as plantas são os próprios zumbis. Desde o século XV há relatos de plantas um tanto esquisitas. Somente em 1967 se descobriu a causa. Um grupo de bactérias chamado Pitoplasma. Ela infecta plantas com flores, como macieiras e cana-de-açúcar, principalmente em regiões tropicais e subtropicais. A bactéria utiliza a planta para se reproduzir, e ela se torna uma morta-viva. Não produz mais suas flores e surgem ramos esquisitos no lugar. Para invadir as células das plantas, a bactéria Pitoplasma produz a proteína SAP54, que imita uma proteína da planta, e essa é a chave do vírus. A partir daí a planta não produz mais suas flores e seus frutos. Talvez o pior medo de um ser humano é se tornar um zumbi. Alguns transtornos mentais, ou problemas de origem de lesões cerebrais praticamente zumbificam as pessoas. Não é algo comum, no entanto. Em 1997, em um estudo no periódico The Lancet, 2 cientistas investigam 3 supostos zumbis no Haiti. No país, há relatos de 9.000 casos de zumbis por ano. Zumbificação é uma antiga lenda entre a população local. A primeira era uma mulher de 30 anos, que sua família relatou ter se tornado um zumbi por alguns dias, e logo faleceu. A família acusou o marido dela de ter a zumbificado. Os cientistas descobriram que o que a deixou nessa condição foi um transtorno chamado de esquizofrênia catatônica. O segundo, foi um garoto de 18 anos que ficou tão feio quanto um morto, olhos amarelos. 3 dias depois, faleceu.
Após 19 meses, ele apareceu em uma briga de galo, e acusou seu tio de ter o zumbificado. As conclusões, no entanto, são de que ele teve danos cerebrais e sofreu de epilepsia. A terceira, morreu aos 18 anos. Após 13 anos ela reapareceu como um zumbi. Os pesquisadores concluíram, portanto, que ela foi sequestrada e, anos depois, reapareceu com um transtorno de identidade.